no Teatro da Trindade, subiram à Gulbenkian, foram também ao Salão Nobre da Caixa Geral de Depósitos e agora têm andado no ciberespaço. O nosso desígnio tem sido proporcionar aos nossos sócios e amigos assistir às conferências e ouvir conferencistas ilustres que nos têm proporcionado tardes de reflexão sobre temas de grande interesse para o desenvolvimento do país. Vamos hoje ter a oportunidade de partilhar a experiência do nosso conferencista, professor Adalberto Campos Fernandes, sobre políticas de saúde, os desafios pós-pandemia, que muito nos honra com a sua presença e que, como figura pública de grande prestígio, vai ser apresentado por Pedro Serral Pinto, membro executivo do Fórum de Saúde para o século XXI, uma organização que há mais de 7 anos visa a promoção das relações informais entre os principais stakeholders do setor da saúde em Portugal. Agradecimentos não são demais ao Centro Nacional de Cultura, à Caixa Geral de Depósitos, a doutora Jesus Barbosa e a toda a nossa equipa que proporcionou esta tarde de videoconferência. Na certeza de estarmos com esperança de muito em breve as conferências poderem voltar ao chiado, passo a palavra ao nosso presidente da direção do CID Sénior, Dr. Alberto Regueira, para as palavras de boas-vindas ao conferencista e seu apresentador, a quem apresento também as minhas maiores saudações. Obrigada a todos pela vossa presença e pelo interesse demonstrado. Boa conferência e boa tarde. Dr. Alberto Regueira, faz favor. Ora bem, espero estar a ser bem ouvido. Não gostaria de perder a oportunidade de manifestar a grande consideração e estima que eu e o Movimento para a Cidadania Sénior dedicamos ao professor Adalberto Campos Fernandes. De facto, em diferentes fases da vida do nosso movimento, tivemos a iniciativa de solicitar a colaboração a diversos títulos do professor. Em reuniões de trabalho para captar diferentes pontos de vista de entidades altamente qualificadas, também no setor da saúde, a presidir, no setor da saúde ainda, a presidir debates já realizados, portanto, nessa mesma área, e hoje, finalmente, para passarmos a ter o professor Adalberto Campos Fernandes, e, aliás, já tardava, na lista dos nossos conferencistas do Chiado, onde se encontram muitos dos melhores valores da intelectualidade portuguesa. Pois sempre encontramos, da parte do professor Adalberto Campos Fernandes, uma desvanecedora simpatia e a mais rápida das aceitações a todos os pedidos de apoio que lhe endereçamos. Sendo certo que, pelos seus vastos conhecimentos e enormes capacidades, ele é certamente objeto de muitos pedidos de colaboração de diferentes origens. Este é, portanto, o momento mais oportuno para lhe expressar o nosso profundo reconhecimento e a maior admiração pessoal. E atrevo-me a dizer que o país muito tem perdido ao longo dos últimos anos por não ter obtido o contributo do professor no exercício de cargos públicos da maior responsabilidade e exigência. Perdeu e perde assim o país, ganham aqueles como o CID Sénior que sabem reconhecer a excelência quando a encontram e querem dar parte dela aos meios em que se move a sua ação cívica. Aguardamos, pois, com a maior expectativa e interesse, os resultados das reflexões do professor sobre o que o país ainda vai passar no pós-pandemia e os desafios que nos serão colocados.
Estou certo que as palavras do professor darão um bom guia, darão um bom guia para escolhermos o melhor rumo e não entrarmos por atalhos comprometedores. Vou passar agora a palavra ao Sr. Dr. Pedro Serra Pinto, que também cumprimento com muito interesse, que fará a apresentação formal do professor Adalberto Campos Fernandes e moderará também o debate. Muito obrigado mais uma vez aos dois, ao conferencista e ao seu apresentador, e a expectativa não podia ser maior. Muito obrigado. Olá, então, muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço e foi com um enorme prazer que aceitei o convite da CID Sénior para estar hoje aqui a desempenhar este triplo papel de apresentador, comentador e moderador desta conferência. E olhando um bocadinho para o título da conferência, os desafios pós-pandemia, podemos ver que é ele próprio desafiante e levanta um número elevado de questões que temos que responder ou que temos que procurar responder. E eu gostava só aqui de, pronto, assim, atirar para o ar algumas dessas questões que eu penso que nos preocupam a todos, nomeadamente quais são os efeitos colaterais da Covid-19, por exemplo, nos doentes crónicos. Quais são os efeitos colaterais da Covid-19 nas listas de espera das consultas e de cirurgias? E qual foi, ou qual vai ser, e qual está a ser o impacto nas nossas relações pessoais e profissionais, e na educação, e na economia? E a lista continua e as perguntas poderão nunca mais acabar. E, portanto, neste momento, e para nos ajudar a refletir sobre estas questões e quiçá até encontrarmos algumas respostas, nós temos hoje connosco o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. E o professor Adalberto Campos Fernandes, além de brilhante académico, é uma pessoa que conhece muito bem a realidade, quer do setor público, quer do setor privado e social. E é este seu conhecimento e experiência que o posiciona como um observador privilegiado da realidade. E, portanto, antes até de passar a palavra ao nosso convidado, eu gostaria apenas de recordar que, no final da sua intervenção, o professor Adalberto Campos Fernandes estará disponível para responder eventuais perguntas da audiência, devendo estas ser colocadas no chat ou no bate-papo, conforme quiserem, se a vossa versão for em inglês ou se for a brasileira, e eu depois farei, digamos, endereçarei as perguntas ao professor. E sem mais demoras, passaria então a palavra ao nosso convidado, professor Adalberto Campos Fernandes. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o agradecimento ao Dr. Alberto Regueira e à Dra. Celeste Coimbra e, nas suas pessoas, ao CID Sénior e ao Centro Nacional de Cultura que apoia esta iniciativa, e também um cumprimento especial ao meu amigo Pedro Serra Pinto, moderador de excelência, penso que não podiam ter escolhido melhor, que nos vai ajudar aqui depois, ao longo da discussão, a trocarmos algumas ideias. Bom, eu hoje quase só vos trago boas notícias e começaria por dizer que me sinto muito compensado ou recompensado quando estava a comentar, aliás, isso antes da sessão começar, quando em setembro passado, numa entrevista que dei à Rádio Renascença, eu disse que íamos ter pela frente 4 meses muito difíceis e que a primavera nos traria boas notícias. E disse isso, ainda há dias encontrei na altura o diretor da Renascença, há poucos dias, que era na altura diretor da Renascença, e falámos desse assunto. Disse isso não por um ato, digamos, de prejudicação ou de adivinhação, mas porque efetivamente nós nos habituámos a estudar o comportamento dos fenómenos pandémicos e portanto, jogamos naquilo que é o cálculo de probabilidade da ocorrência dos eventos. Passámos um período do inverno muito duro, fomos de facto um dos piores países do mundo em vários indicadores. Enfim, veremos mais tarde se poderíamos ter evitado alguns danos, mas enfim, as coisas neste momento, essa fase passou e chegámos então à primavera, estamos a caminhar a passos largos para o verão. A fase
em que o mundo esteve dominado pela pandemia ainda não acabou. Eu ainda anteontem à noite estava numa reunião com um colega que está no OMS em Genebra e falávamos um pouco sobre quando a Organização Mundial de Saúde tem condições para decretar o fim da pandemia e passar para a fase que nós chamamos de endemia. Se quiserem, é uma epidemia crónica. Agora, uma coisa é certa, o mundo neste momento está a aproximar-se de uma fase de estabilização. Temos ainda situações muito difíceis na Índia e no Brasil, mas começando pelos Estados Unidos, que foi durante muito tempo um dos países mais em que as coisas correram pior. Os Estados Unidos, daqui por poucas semanas, terão a população adulta toda vacinada, numa operação logística absolutamente exemplar. Há dias, uma pessoa amiga que tem um filho a estudar no MIT dizia-me, relatava-me a eficiência da operação logística que está a ser conduzida pelos militares e em que o filho, estudante universitário, foi vacinado por um militar na própria universidade. Portanto, os Estados Unidos estão claramente numa fase de controlo da situação pandémica. O Reino Unido, mais avançado, porque foi mais rápido e intenso no processo de vacinação. O Reino Unido, entre a população que tinha sido infectada e vacinados, estará próximo daquilo que nós chamamos de imunidade de grupo. Israel, toda a gente conhece, a China com a situação profundamente controlada, bastante controlada, e a União Europeia, depois de umas hesitações e de umas dificuldades que todos conhecem, penso que começará a ter, daqui por algumas semanas, uma quantidade de vacinas que permite dar uma aceleração grande ainda até junho, julho. Estes países que eu acabei de vos descrever representam um quarto, países e naturalmente uniões de países, como é o caso da União Europeia, representam cerca de um quarto da população mundial. Fora deste contexto está a Índia, que está numa luta contra o tempo, e o Brasil, que começou a vacinar intensamente, em algumas regiões com taxas de cobertura vacinal já muito elevadas. Em junho e julho nós teremos muita disponibilidade de vacinas no mundo inteiro. Os Estados Unidos, tendo completado a sua operação interna, começarão a libertar muitas vacinas para o mundo. Justamente nessa reunião que tivemos com colegas da OMS, tive a informação de que os Estados Unidos tinham acabado de prometer uma doação dentro de dias para a OMS, para a iniciativa COVAX, que são vacinas para os outros países que estão fora, digamos, dos países ricos, de 25 milhões de vacinas Pfizer. E, portanto, nós estamos, se me permitem, a dominar a besta. Nós estamos neste momento no princípio do domínio desta besta negra que ficou conhecida ou está conhecida pela pandemia Covid-19. Impressionante. Recordam-se também, alguns terão acompanhado isso, eu no início de janeiro fui co-subscritor com pessoas tão diferentes como o Miguel Poiares Maduro e o Manuel Alegre, de uma carta aberta, de um manifesto que apelava às autoridades que deslocassem mais vacinas para os mais velhos. Porque a efetividade das vacinas nos mais velhos é enorme. 96% dos óbitos que ocorreram em pessoas com 60 ou mais anos. E não era aceitável, e continua a não ser aceitável, que se vacinem adultos jovens saudáveis, quando ainda temos pessoas com mais idade para vacinar. Bom, a pouco e pouco isso tem sido corrigido. Israel já nos tinha dado a indicação de que a vacinação era muito efetiva. E o que é facto é que todos os países que estão com taxas de vacinação elevadas estão a diminuir muito o número de óbitos e muito o número de internamentos e de cuidados intensivos. As vacinas são eficazes, ponto 1. As vacinas são seguras, ponto 2. Também terão
acompanhado as nossas intervenções, minhas e de outros, quando tanta gente punha em causa as vacinas, isso criou um clima de alarme e de especulação por causa dos relatos que iam aparecendo, não valorizando o seu significado, porque felizmente que os efeitos relatados em sede de farmacovigilância tinham uma expressão muitíssimo reduzida e eram inferiores ao risco de não estar vacinado e de contrair a doença. Quer dizer, a comparação era esmagadora. Também fizemos a pedagogia de que não há substâncias biológicas ou químicas que nós possamos introduzir no nosso organismo que sejam inócuas, porque senão são placebos. Tudo o que nós introduzimos no nosso organismo, a começar pelos alimentos, passando pelos medicamentos e pelas vacinas, naturalmente que interage do ponto de vista físico, químico e biológico. E o que nós fazemos sempre é balancear o custo com o benefício. Um dos medicamentos mais velhos do mundo, que todos conhecem bem, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico, é um dos medicamentos que está aí o professor António Gentil Martins, que me ajudará nesta descrição, é um dos medicamentos que, tomado inapropriadamente, pode representar um grande risco. E o professor António Gentil Martins, como professor de pediatria, cirurgia pediátrica, lembra-se há muitos anos do síndrome de Reye. O síndrome de Reye, que era um síndrome fatal de natureza imunitária, que levava, inclusive, a levar à morte das jovens crianças. Bom, estamos, por isso, hoje confrontados com o quê? Se esta pandemia tivesse ocorrido há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, nós não tínhamos as estratégias de defesa que temos hoje. Conseguimos produzir vacinas inovadoras com uma tecnologia nova que se chama do RNA mensageiro em pouco mais de um ano, embora a tecnologia tivesse a ser estudada há alguns anos, mas foi acelerada. E todos nós sabemos que a produção de um medicamento ou de uma vacina, em média, nos tempos modernos, pode demorar entre 7 a 12 anos. A ciência deu prova de vida, a ciência deu prova, digamos, de grande competência. A ciência foi capaz de impelir a política a acompanhá-la e, portanto, as iniciativas conjuntas, não só da aquisição, mas os apoios dos Estados às companhias farmacêuticas e aos laboratórios de investigação, aos centros de investigação privados e públicos, foi muito importante. E, neste momento, como é do conhecimento público, saiu há pouco essa notícia, os laboratórios Pfizer estão já numa fase muito final também de pré-lançamento para a aprovação de um medicamento para tratar. Não estamos a falar de uma vacina, estamos a falar de um comprimido que se destina a ser administrado no início da doença, portanto, um antiviral. A ciência ganhou, podemos dizer ao dia de hoje, à ignorância, ganhou ao medo, ganhou ao obscurantismo, ganhou às notícias falsas, combateu, de facto, a especulação, e nós não temos no mundo nada a que nos possamos agarrar, nada mesmo para sobreviver enquanto espécie humana, que não seja aquele dom que a espécie humana tem e que o distingue mais dos animais, que é a inteligência. Uma das razões por que nós até, do ponto de vista do planeta, podemos ser considerada uma espécie predadora, porque levamos tudo à nossa frente, é porque somos uma espécie inteligente. E a inteligência permite-nos aceder a conhecimento novo, a experimentar, a testar, a ver o que dá, e isso significa que nós hoje estamos aqui nesta sala e se esta conversa estivesse a ocorrer há 70 anos atrás, no fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos quase, mais de metade de nós não estariam aqui. Não pelo efeito da guerra, mas porque a esperança média de vida na nascença não o permitiria. E vocês saberão que nós, inclusivamente, do ponto de vista das doenças, em 1950 havia doenças que eram mal conhecidas e mal estudadas, porque não se exprimiam, uma vez que o tempo de vida médio das pessoas não permitia que essas doenças fossem suficientemente
diagnosticado assim estável. Isso, sobretudo na área oncológica, nos homens em particular, até o câncer da próstata. Portanto, o mundo está, eu diria, tem motivos para se regozijar, porque aparentemente, com os dados que temos hoje, o mundo venceu o vírus. Mas eu gostava de vos dizer que o mundo venceu este vírus. O mundo não pode ter a certeza, ao dar como adquirido, que vencerá, ao fim de um ano, um outro vírus que possa aparecer. E uma coisa é certa, nós sabíamos todos, sobretudo eu, que sou da área da saúde pública, mas também os analistas políticos da estratégia, nomeadamente o presidente Obama e o presidente Bush dos Estados Unidos, tinham feito discursos há 20 anos e há 10 anos, anunciando o risco de fenómenos com estas características. Claro, eles pensavam muito nos fenómenos de natureza dolosa, do bioterrorismo e dos agentes fabricados, mas tudo aquilo que eles disseram se aplica a um agente também dito natural. A humanidade está todos os dias a lutar pela sua sobrevivência. É importante que nós tenhamos isso presente. Os seres vivos têm como prerrogativa uma luta permanente que é serem vivos e não serem mortos. E, portanto, essa luta pela sobrevivência é uma luta constante e que vive, como eu dizia, da capacidade que os humanos têm de cada vez ir mais longe. Nós temos, eu já vou às perguntas que o Dr. Pedro levantou sobre a questão dos impactos na saúde, doenças crónicos, cirurgias por fazer, muita gente que ficou para trás, já lá vou, mas queria-vos agora também dar-vos aqui algumas notas sobre aquilo que nós achamos e eu acho que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos no mundo. Bom, nós vamos ter um crescimento económico como nenhum de nós nesta sala alguma vez assistiu. Mesmo aqueles que estão aqui, que têm mais de 70 anos, 75, que terão assistido ou tido memória dos pais daquilo que foi o boost económico após a Segunda Guerra Mundial, na sequência do Plano Marshall, mesmo esses, o que se viu nessa altura foi, efetivamente, pouco comparado com o que se vai ver agora. Lembram-se dos anos 50, que foram anos de grande impulso à natalidade, de grande impulso à economia, ao crescimento, taxas de crescimento globais no mundo. Portugal foi das décadas em que Portugal teve mais crescimento ao longo da sua história, sendo que Portugal tem, infelizmente, uma história bastante anémica em relação aos seus crescimentos, mas a década de 50 foi forte. E o que nós temos hoje pela frente, alguns números que podem provavelmente não ser do vosso conhecimento. Recomendo que leiam ou procurem o registro do discurso do presidente Biden ontem nos Estados Unidos, no Congresso. Os Estados Unidos libertaram para ajudas diretas à economia, dinheiro que deram às famílias diretamente, mais dinheiro do que todo o valor da bazuca europeia para todos os 27 países da União Europeia. Os Estados Unidos estão a lançar um programa keynesiano. Aqueles que são da área da economia ou que se interessam pela economia lembram-se do Keynes, que se o Keynes agora ressuscitasse, ele próprio ia ficar admirado com o atrevimento e a ousadia deste plano. O maior programa de investimento em infraestruturas e em investimento público de que há memória desde que os Estados Unidos são uma nação. Claro que os Estados Unidos são importantes, porquê? Porque são um arrastador. Os Estados Unidos arrastam o mundo. E, portanto, isto vai impelir a própria Europa a ter uma atividade, uma iniciativa de investimento mais procíclica. E nós vamos, naturalmente, também ter um grande esforço de investimento na Europa e a China vai voltar aos crescimentos fortes que estava a ter antes da pandemia. Portanto, vamos ter 3 anos, 4 anos pela frente, onde vai predominar um grande crescimento da economia, uma sensação de riqueza e de bem-estar no mundo que nós não víamos há muito tempo, um aumento das taxas de natalidade na generalidade dos países,
criação de emprego, porque se acumulou como numa inundação ou quando a água corre, e se nós metemos uma represa em frente da água, a água fica presa, mas fica a fazer pressão. Quando tiramos a represa, a água espalha-se a uma enorme velocidade. E o que se acumulou foi capital, os investidores têm muita liquidez, as famílias, apesar de tudo, pouparam alguma coisa e têm uma grande vontade de consumir, porque era importante ir consumir. E por outro lado, naturalmente, que há também da parte dos Estados um grande esforço para que esse investimento seja traduzido em desenvolvimento. Há, portanto, pela frente boas perspectivas que dificilmente serão contrariadas. A pandemia vai trazer ao mundo um tempo de oportunidades também na área da ciência, porque o que é que aconteceu? A política percebeu pela primeira vez que havia duas coisas que afinal valia a pena olhar para elas. Era a ciência e o apoio à investigação e era a saúde. Portanto, nunca mais vamos ter a política a achar que, digo eu, que a saúde é uma maçada, que é só despesa, as pessoas consomem muitos medicamentos, fazem muitos tratamentos e consomem. Isso era um bocadinho a tradição. Nos países todos, os ministros que não eram da saúde achavam que a saúde era um servidor de dinheiro. E não percebiam que o investimento em saúde significa investir na vida das pessoas, no seu prolongamento, na sua qualidade. Isso traz valor. Porque mesmo as pessoas que já não trabalham, que já não estão na vida ativa, são consumidores. E nós sabemos que um dos motores da economia é o consumo. E, portanto, se nós temos pessoas que já não trabalham porque estão reformados, mas que viajam, que fazem compras, que vão ao estrangeiro, que circulam dentro dos países, essas pessoas, isso está estudado. Os pensionistas e os reformados representam um mercado muito importante, um motor muito importante ao nível do desenvolvimento da economia interna dos países por via do consumo. Por outro lado, a União Europeia acordou, e vale mais tarde do que nunca, vai criar uma estrutura até ao final do ano, uma espécie de autoridade para respostas a emergências rápidas, a emergências de saúde pública, para não ser apanhada novamente de surpresa e, portanto, para de repente não verificar que não tem medicamentos estratégicos, que não tem luvas, que não tem EPIs. E, portanto, maior concertação na Europa. Há movimentos na União Europeia para se criar uma União Europeia da Saúde. Como sabem, não faz parte dos tratados. A política de saúde é uma competência nacional dos Estados. E aí também vamos avançar. Portanto, estas são as notícias, a perspectiva das notícias do pós-pandemia, onde nós vamos ter, a partir de julho, um excedente de vacinas na maior parte dos países da Europa, dos Estados Unidos. Vamos ter vacinas a mais. A mais que não serão a mais para o mundo todo, porque temos que fazer o abastecimento da África, da América do Sul, da Ásia, mas entre as vacinas que estão neste momento, as instalações industriais estão a ser aumentadas na Europa e nos Estados Unidos. E a chegada de mais 2 ou 3 vacinas que estão praticamente prontas para a entrada no mercado, a CureVac, também a vacina russa que está em fase de conclusão de avaliação pela Agência Europeia e mais uma outra vacina alemã. Nós teremos um naipe de vacinas que nos permite ter a população protegida. A partir do ano que vem, dizia a doutora Celeste há bocadinho, já estava a preparar, dizia ela, antes dos senhores entrarem, ela já se estava a oferecer para levar uma terceira dose. Mesmo antes ainda da própria ciência ter feito prova de que ela será necessária. Bom, a parte boa é hoje ao almoço. Estive na Fundação Champalimau a almoçar com um amigo investigador e falávamos de uma coisa, doutor Pedro, que nós nos nossos fóruns também já temos conversado, é que há pouca investigação sobre um dado pouco conhecido, que é parte da imunidade constituída natural. O professor António Gentil Martins vai entender o que eu vou dizer, é a imunidade mediada por células. Daí haver um cruzamento
de proteção aparente com o BCG e, portanto, essa imunidade celular não é apanhada, digamos, nos testes do PCR. Portanto, em Portugal, nós teremos pessoas que contactaram com o vírus e desenvolveram doença, pouca ou muita, teremos neste momento pelo menos 1,5 milhão. Se juntarmos a isso mais 2 milhões e pouco de primeiras doses, alguns já com segunda dose, nós estamos a caminhar a passos largos para ter 40% da população com anticorpos naturais ou imunidade natural ou imunidade, digamos, artificial. Temos, portanto, o verão vai ser um verão muito próximo do normal. Eu acredito que a Organização Mundial de Saúde estará a começar cada vez mais perto, não digo que seja para amanhã, mas daqui por uns meses, para equacionar a revisão da classificação de pandemia. Isto talvez no terceiro trimestre nós estejamos a falar deste assunto. E agora, para concluir, Dr. Pedro, é verdade, agora há que recuperar aqueles doentes que, entretanto, contraíram doenças de uma forma inesperada, sem estar a ser vigiados, cujas doenças se agravaram porque não tiveram acesso aos seus serviços de saúde nem aos seus médicos. E aqui não resta outra opção, e esse apelo tem sido feito, os governos todos, e o governo português, têm que deitar de lado tudo o que não sejam ideias boas e têm que abrir o setor público na sua máxima potência, a pedir ajuda ao setor privado, ao setor social, para recuperar todas aquelas pessoas que têm as suas consultas atrasadas, têm as suas doenças deficientemente acompanhadas e que são muitos milhões neste momento porque a máquina parou. Mesmo ao nível dos cuidados primários houve uma grande paragem e, portanto, vocês saberão que há muitas pessoas que têm tido dificuldades de aceder aos serviços. Para concluir e passar a palavra para trocarmos algumas ideias, nós teremos chegado à Normandia. Desembarcamos e neste momento temos atrás de nós um rastro de vítimas, de pessoas que deram a vida ou que perderam a vida para que este objetivo fosse cumprido. Mas ao entrarmos e ao pôr os pés na praia, agora está-me a faltar o nome do Dr. Pedro, da praia onde foi feito o desembarque, que tem um nome bastante conhecido, mas agora está-me a falhar. Nós ainda temos muita resistência pela frente. Portanto, a sensação que nós temos é a mesma que os comandantes militares tiveram quando fizeram o desembarque na Normandia. Ao pisar a praia, muitas vítimas, mas ainda muita resistência pela frente para vencer o inimigo. Até chegar a Berlim, ainda faltam muitos meses e ainda algumas dificuldades e algum sofrimento. Agora que estamos quase lá, estamos quase a conquistar a nossa vitória. E terminaria dizendo que, para aqueles que já têm netos, eu penso que muitos dos que aqui estão, provavelmente será esse o caso, está na altura de programar umas pequenas férias ou uns encontros em agosto, de preferência em Portugal, para que ajudarmos a nossa economia e o nosso turismo a reabilitar e, sobretudo, não precisa ser no Algarve. Deixemos o Algarve para os ingleses que estão aflitos para vir para o Algarve e são muito ruidosos e muito barulhentos e correr, está ali o Dr. Vilas Boas que vai sangar comigo para eu estar a falar, mas o Algarve neste momento, se vierem muitos ingleses é bom porque são exportações que nós aumentamos no turismo, mas há muitos cantinhos do país que precisam da nossa visita, em todo o canto. Portugal tem felizmente muitos locais fantásticos para ser visitados, está na altura das famílias se reencontrarem. Eu acho que a questão dos beijinhos e dos abraços é importante, mas
deve ser doseada porque um beijo e um abraço só têm significado se for sentido. E, portanto, o beijo e o abraço apenas como ritual social de relação física, eu acho que nós devíamos ganhar isso para o futuro. E olhar para os japoneses que são delicados e corteses uns com os outros através da atitude da vénia. Beijar e abraçar os nossos entes queridos. De resto, do ponto de vista social, eu adotava a saudação japonesa, oriental, e no inverno convencia novamente a nossa população toda a usar máscara, porque, meus caros, a máscara fez uma coisa tão simples quanto esta: não houve gripe sazonal no ano passado. Não houve gripe. E a máscara fez mais por não haver gripe do que, se calhar, a própria vacina da gripe. E era isto, Dr. Pedro, acho que uma mensagem de otimismo, enfim, reconhecendo que há problemas na área da resposta assistencial que têm que ser resolvidos, mas era esta introdução que eu gostava de fazer. Agora passo-lhe a palavra. Obrigado, professor Adalberto, mais uma vez pela exposição tão clara, como é habitual. E eu gostaria até de fazer aqui um pequeno comentário, que é o seguinte, ou seja, eu penso que foi muito otimista, e eu acho que nós todos devemos ser otimistas, e já percebi que, do ponto de vista da saúde, parece que esta crise está praticamente resolvida, e, portanto, nós conseguimos, como bem disse, através da ciência e até através dos nossos comportamentos, de certa forma, controlar, e estamos em vias de ultrapassar a situação. Mas eu penso que vamos ter, já não estou tão otimista em relação a outro tipo de problemas, como sejam os problemas sociais e os problemas económicos, que vão perdurar mesmo depois de nós termos recuperado, digamos, a nossa saúde e termos recuperado até a confiança de podermos retomar as nossas atividades normais. E, dito isto, eu desafiava também a audiência, porque é por isso que nós estamos todos aqui, não é para eu estar a fazer perguntas ao professor Adalberto, é para todos nós intervirmos neste espaço, e eu desafiava a audiência a colocar questões, ou até a discordar, se for caso disso, de algumas das coisas que foram ditas. Já pediste para eu falar? Não, abri a hipótese. Pronto. Posso... Com certeza, com certeza. Ora bem, duas questões. Duas questões, é talvez até um pouco mais do que perguntas. Eu achava interessante conhecer um bocadinho a maneira como a Índia poderá vir, digamos, vir-se livre dos problemas que tem, e que, ao mesmo tempo, isto constitui um fator um bocado surpreendente, porque dizem-me que, tenho lido, que a Índia é, porventura, o país do mundo que tem maior produção de vacinas. Portanto, fartam-se de produzir vacinas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, não tem um conjunto de fatores essenciais para que as pessoas possam ter uma vida minimamente saudável e para que possam, enfim, ter uma vivência normal, porque as pessoas, é um país que tem imenso, penso que é neste momento o país com mais população de todo o mundo. Acredito que as condições de higiene não serão ideais. Digamos, elementos básicos como o oxigênio, a falta de oxigênio traduz-se um risco enorme, e, portanto, caem pessoas mortas, portanto, caem como tordos, portanto, na Índia. Portanto, é uma situação muito curiosa, porque o facto de eles terem uma indústria tão desenvolvida de produção de medicamentos, nem por isso lhes resolve um problema, porque socialmente aquilo, digamos, estão demasiadamente uns em cima dos outros, faltam-lhes coisas com características fundamentais. Portanto, é uma situação muito curiosa e até um bocado paradoxal, digamos assim.
O outro ponto é uma questão muito mais concreta, mas que até agora, para falar com franqueza, não é claro no meu espírito e julgo que a mensagem que é dada através dos organismos públicos da saúde também não me parece muito clara. E que é o seguinte, portanto, eu, pela parte que me toca, alguma vantagem decorre do facto das pessoas passarem a casa dos 80. Eu já tive a oportunidade, desde a sexta-feira passada, faz amanhã uma semana, que fiquei completado as minhas 2 tomas de vacina, portanto, a vacina contra a Covid-19, a primeira e depois a segunda. Teoricamente, penso que estarei, embora, enfim, a garantia de saúde não é 100%, será 95% ou 96%, ou coisa do género, mas enfim, é já uma grande satisfação e dá uma certa vontade. Em todo o caso, não ficou claro no meu espírito se sendo pouco provável que eu venha, digamos, a ser afetado pelo vírus, mas será que eu perdi a capacidade, sem querer, obviamente, transmitir também o vírus a outras pessoas mais jovens, como o meu filho, como os meus netos? Portanto, isso é uma coisa que não é clara no meu espírito. Aparentemente, estamos defendidos nós, mas a nossa capacidade de transmissão do vírus acabou ou mantém-se? Isso era uma pergunta que eu gostava de saber e salvo melhor a opinião aquelas mensagens que eu tenho percebido daquilo, da Direção-Geral de Saúde, etc., não dizem nada de muito claro relativamente a isso. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que há um aspecto que se interessam pela informação, e naturalmente que sim, devem olhar para o número de casos e para o número de óbitos, nunca esquecendo os 100.000 habitantes. Porque muitas vezes a comunicação social não filtra e quando nós olhamos por mortes por 100.000 habitantes, o país, como o Brasil, que está sempre nas notícias, em janeiro estava, por exemplo, atrás de Portugal. Portanto, o que significa que é fundamental, quando olhamos para a mortalidade, olhar para a base populacional. Porque países muito grandes podem ter um número muito grande de óbitos, mas como têm 300 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes, portanto, isso é ilusório. Depois o Dr. Alberto Ferreira perguntou da Índia. Bom, a Índia não é ainda o país mais populoso do mundo, apenas por 300.000 habitantes. Está ali a comer os calcanhares à China. Mas, e é verdade que é um grande produtor mundial de vacinas, mas também é verdade que é um país que tem condições, talvez os extremos, as desigualdades sociais são das maiores do mundo. Tem manchas de pobreza, condições de vida insalubre, tem má qualidade dos serviços de saúde e, portanto, se juntarem a tempestade perfeita acontece quando os serviços de saúde são deficientes ou insuficientes, os profissionais de saúde não chegam, as condições de pobreza, de informação, da defesa da população contra os riscos são débeis e, portanto, a Índia tem o melhor dos dois mundos, tem grande desenvolvimento, grande investigação, grande inovação, grande indústria, mas falta-lhe muito caminho para combater o flagelo da pobreza e das desigualdades sociais. Repare que em África a maior parte dos países tem números muito baixos, tem que ver com a estrutura sociodemográfica, tem que ver com a distribuição da população e tem que ver com a juventude da população. Portanto, os países mais jovens do mundo são os países africanos e, portanto, o efeito, digamos, danoso, deletério sobre os mais velhos que acontece no velho continente e nos Estados Unidos, em África é pouco sensível, felizmente, para eles.
Quanto à questão, o Dr. Alberto Ramalheira está ansioso para se juntar aos amigos, à família, e está preocupado sobre se é um transportador, um perigoso transportador de vírus. Bom, o que nós sabemos, e todos os diferentes artigos têm sido publicados e os relatos científicos têm chegado, é que uma pessoa que tenha tido a doença ou que esteja vacinada não acomoda no contacto com o vírus cargas virais suficientes para ser um transmissor. Portanto, são muito poucos os casos. O último artigo que eu li sobre isso falava-se de menos de 1% dos casos em que apareciam pessoas que tinham tido a doença ou tinham sido vacinados e que eram transmissores de doença. Aqui é preciso cuidado. Quando nós analisamos os dados científicos, nós temos que ter presentes uma coisa. O que é raro, o que é frequente. E nós nunca nos podemos esquecer, eu quando era mais novo, a coisa que mais me deixava sem palavras era quando estava a procurar fazer a pedagogia junto de um doente para que ele não fumasse. Ele me dizia, olha, o meu avô com 99 anos fumava 2 maços de cigarros por dia e ainda está a lição que nem um pera. Eu dizia para comigo que esta maçada da genética é terrível porque nos dá conta da conversa com o doente. E explicar ao doente que o que é raro e o que é frequente. O facto de haver uma pessoa, por razões até provavelmente de ordem genética, é imune, nada entra com ele, e nós conhecemos todas as pessoas assim. Nada entra com as pessoas. Não quer dizer que a esmagadora maioria, quando exposta ao fumo, desenvolve doença. Portanto, não é por haver, Dr. Alberto Pereira, não é por haver um caso na sua rua de uma pessoa que teve a doença, foi vacinada e espalha a doença por todo lado, que isso significa que 99% das pessoas no mundo façam isso. Portanto, a situação... E, aliás, isso aplica-se com esta vacina, como se aplica com outras vacinas. Isso tem que ver com a própria... o estado imunitário e a condição imunitária da pessoa. Portanto, confiança é o que eu... Naturalmente que cautelas e caldos de galinha não fazem mal a ninguém. Não há necessidade nenhuma das pessoas não terem, sobretudo num país como o nosso, que tem um bom clima, não ter a cultura das casas ventiladas, dos espaços abertos. Uma coisa é estar a conviver com a família num espaço aberto, outra coisa é estarem todos fechados numa casa, num quarto com 14 metros quadrados ou 12 metros quadrados. Nós aprendemos, ao longo deste ano, aprendemos muita coisa. Alguns aprenderam a lavar as mãos, e alguns até médicos, porque a gente sabe a batalha que temos tido com a luta contra a infecção hospitalar, que a lavagem repetida das mãos é um hábito que é difícil de interiorizar. Aprendemos a não estar em cima uns dos outros, aprendemos a ter um comportamento social mais respeitoso. Agora, nós vivemos num mundo de risco. E é evidente que não vamos deixar de ser um mundo globalizado, de ter aviões, de circularem milhares de pessoas pelo mundo. Agora, eu tenho uma esperança, e já agora partilho convosco esta esperança. Que, por exemplo, os aeroportos deixem de tratar as pessoas como tratavam até aqui como gado. Desculpem a expressão, mas é assim, nós estávamos antes da pandemia a chegar a um ponto em que nos aeroportos as pessoas não eram tratadas como pessoas. É tudo ao molho e fé em Deus, todos em cima uns dos outros, filas enormes, engarrafamentos, quer dizer, ora a pessoa paga um bilhete e paga um serviço, é para ser tratado como pessoa humana, não é? E, portanto, eu espero que a pandemia também sirva para, nas áreas públicas, nos serviços públicos. Eu esqueci-me de vos dizer, na parte boa, um aspecto importantíssimo, que é a transformação digital. Ainda há dias eu mandei os parabéns à Secretária de Estado da Justiça, porque ela anunciou que as conservatórias vão passar a disponibilizar registros, assentos e escrituras online. Quer dizer, há uma quantidade de coisas enorme, que ainda pode passar do papel para o online. Portanto, nós precisamos de uma certidão, depois vamos ao computador e, se for preciso, paga-se no computador e tira-se a certidão. Não temos que ir para uma fila para... O cartão de cidadão,
a pandemia fez com que ele fosse entregue em casa pelo correio. Não temos que ir para lá, marcar uma hora e estar na fila. Portanto, a transformação digital, as teleconsultas, não é? A telemedicina. Eu, sinceramente, não vos quero, digamos, impregnar de um otimismo que seja excessivo, mas eu estou, francamente, otimista, moderadamente otimista. Agora, para ir ao Dr. Pedro Pinto, que está preocupado com os impactos sociais. É verdade que esse risco existe, Dr. Pedro Pinto, mas o que me dizem os meus amigos mais metidos no ramo da ciência económica é que o que vai acontecer é que algumas empresas vão desaparecer, mas o número de empresas novas e de oportunidades novas para a economia vai ser superior ao desvaste. Quer dizer, aquilo que se vai perder é menor do que aquilo que vai ser criado. E, portanto, vai haver uma transformação nos países, vai haver algumas empresas que já não conseguem abrir, aparecerão outras, e, portanto, eu também na economia estou bastante crente de que as coisas vão correr bem. Daqui por um ano, lá para setembro do ano que vem, faz-se aqui mais um debate com o CID Sénior, e tudo aquilo que eu disse que está a ser gravado, não é verdade? Pode ser que eu, tal como aquilo que disse em setembro, que a pandemia terminaria na primavera, pode ser que eu tenha razão. Se eu tiver razão, é bom para todos. Não é bom para mim, é bom para todos. É sinal de que, afinal, como diz o povo, há males que vêm por bem. Obrigado. Eu reparei que a doutora Celeste Coimbra tem a mão levantada e que, portanto, pretendia falar. Eu tenho aqui, assim, realmente foi uma mensagem otimista e de confiança, que nos deixa ficar mais crentes de que isto, de facto, há males que vêm por bens. Mas continua a verificar-se que o RT está a subir. Deixar nas mãos da população a proteção dada à iliteracia, penso que é um bocado arriscado. Como atuar na população mais pobre? Temos que considerar as variantes do vírus que vêm, principalmente dos países em crise e em situação crítica. O que devemos fazer com as aberturas das fronteiras? Isto para não dizer da utilização do passaporte de vacinação. Qual é a ideia? Todos nós temos que ter um passaporte? Ponha dúvida. Sim, senhora. Já terminou? Minha cara doutora Celeste Coimbra, não me leva a mal o que lhe vou dizer. Aceito como um incentivo de confiança de alguém que anda nisto há alguns anos e que é do ramo. Não se preocupe com o RT. Como, aliás, deve ter visto, o RT está a subir marginalmente e a incidência a baixar. Um dos fatores de maior perturbação neste último ano epidémico foi a intervenção excessiva dos matemáticos num fenómeno de natureza biológica, em que só os médicos, em alguma medida, o conseguem compreender. Um matemático, por definição, o que faz bem é pega nos dados, cria um modelo, define uma fórmula e o que a máquina soltar é o que é verdade. Bom, alguns matemáticos, há um ano atrás, fizeram previsões que se tivessem concretizado, nós tínhamos perdido já para aí 20% da população portuguesa. Felizmente que os matemáticos se enganaram, eu diria, sempre. O vírus não é um agente mecânico, é um agente biológico. O vírus não é uma cavilha, não é uma anilha nem um parafuso. É um agente biológico. E o comportamento humano também. Quando se cruza um agente biológico com seres humanos e seres biológicos, existem, digamos, variáveis que a matemática não incorpora. Portanto, eu não, neste momento, olho para o RT com curiosidade académica e há uma coisa que me parece certa e segura, que a incidência se vai manter estável e que os internamentos vão se manter estáveis, descendentes, cada vez menos. Porquê? Doutora Celeste, neste momento, se estivéssemos no cinema a ver um filme, o que é que nós estávamos a ver? Estávamos a ver o pobre do vírus
naquilo que eu chamo a fase do seu extrator. O seu extrator final. Porque quando ele entra, nas vagas virais das pandemias são assim, quando ele entra, ataca sempre os mais frágeis. Aqueles que estão mais à mão. São os mais idosos. Na segunda vez que vem, ele diz assim, mas os mais idosos até acabam por morrer tanto, eu também morro, portanto morro com ele, agora vou atacar os de 50 anos. Depois, há de chegar aos 30, e neste momento até em Portugal a incidência maior é nas pessoas mais novas. Esse ciclo está a ser concluído e neste momento o vírus, quando chega a um sítio, a uma casa, a um café, o que é que ele encontra? Encontra um que já teve a doença, o Dr. Alberto, por exemplo, e encontra a doutora Celeste, que já fez as 2 doses da vacina. E ele diz assim, já não consigo encontrar, digamos, aqui hospedeiros que... E começa a perder oportunidades de replicação. Nós estamos nessa fase. Nós vamos ter agora muitos recebimentos de vacinas. A vacinação está a correr bem. E no final de maio estaremos com a população com 60 ou mais anos vacinada. Ora, a população com 60 ou mais anos em Portugal é mais de 30% da população portuguesa. Se juntarmos a esses os mais novos que se infectaram, nós podemos estar a caminhar para metade, 1 em cada 2. A exaustão do vírus, por um lado, e as condições atmosféricas, em que as pessoas têm as casas mais abertas, há menos ambiente fechado, há mais circulação. Eu queria deixar essa nota de que tenha confiança. E agora ele dizia, no outro dia, encontrei o Dr. Marcos Mendes, a sexta-feira, e estava a dizer assim, Dr. Marcos Mendes, deixe-me mostrar slides da pandemia e falo do futuro, do relançamento da economia, da criação de emprego, porque as pessoas já estão saturadas, não é? Já estão saturadas e nesta fase a informação já pode ser uma informação menos focada naquele relato doentio que chegámos a ter todos os dias, morreram mais 10 pessoas, mais 15. Aquilo era um massacre, até do ponto de vista psicológico para os mais velhos, que estavam todos os dias a ver a ameaça. Fez-me outra pergunta, fez outro comentário que eu queria responder. Foi o RT e a outra foi? Foi relativamente à iliteracia. As pessoas não se convencem que devem ter uma atitude de precaução, nomeadamente nos grandes aglomerados, sim. E depois a população Doutora pobre. Celeste, eu disse sempre, das várias vezes que intervino a comentar esta situação, eu não sou muito adepto da ideia de tratar os cidadãos como meninos de couro e de lhes dar tal, porque fazem isto ou não fazem aquilo. Eu, sinceramente, uma coisa é a literacia, uma coisa é a informação, outra coisa é nós responsabilizarmos os cidadãos pelas nossas próprias insuficiências. Quer dizer, se nós repusermos tudo apenas em cima dos cidadãos, pode acontecer a desgraça que aconteceu na Suécia, que é o país do mundo com maior nível de literacia, em que teve exatamente esse exercício que foi repousar nos cidadãos, que eles eram todos muito responsáveis, eram todas pessoas, e depois teve uma catástrofe. Em pandemias, pode ser muito impopular aquilo que vou dizer, mas em pandemias, esta conversa de que os cidadãos têm que ser responsáveis, há pessoas que vivem, 10 pessoas, não tem um, há pessoas que não têm dinheiro para comprar máscaras, há pessoas que passam fome. Portanto, Portugal é um país muito pobre, portanto, as autoridades estarem a depender a eficácia das medidas do comportamento individual de cada um, não só põem as pessoas umas contra as outras, e eu assisti a situações de pessoas a discutirem no supermercado e a maltratarem-se porque estava a 1 metro, estava a 2 metros, cria um clima, como nós temos manchas sociais que é impossível. É preciso conhecer o país, não apenas na nossa rua, mas é preciso conhecer o país real. Nós temos manchas sociais que é impossível dizer a alguém que vive em 14 pessoas, não tem um,
não é? Vai manter o distanciamento físico, vai usar máscara. Claro que temos que fazer isso em abstrato, temos que apoiar e ajudar as pessoas, mas em medidas contra uma pandemia são medidas, primeiro, de saúde pública e são medidas de natureza política. E eu disse, na primeira reunião do Infarmed em janeiro, a reunião começava às 10 horas e eu dei uma entrevista de manhã à Rádio Renascença, onde disse que era preciso pôr o travão às 4 horas. Aliás, depois o Sr. Presidente da República até repetiu essa expressão alguns dias depois. Naquela altura não íamos lá com literacia. Íamos lá com medidas de saúde pública vigorosas, que é fechar imediatamente tudo. E foi isso que foi feito. Porque nós estávamos a atingir números, se não temos agido rapidamente, tínhamos atingido proporções ainda muito pior do que aquelas que assistimos. Portanto, em tempo de guerra, não se lembram armas. E agora, permita-me que brinque um bocadinho só. É a mesma coisa que estar num combate, corpo a corpo, 2 soldados, e um soldado dizer para o outro, você foi mal criado comigo. Não pode ser assim. Tem que ser delicado comigo. Não há tempo. Ou mata ou morre. E na relação de uma população sem imunidade com um vírus agressivo, ou mata ou morre. As medidas de informação, de aconselhamento. Eu fui crítico daquelas conferências de imprensa diárias, aquilo era um inferno, era um massacre, porque não ajudava a comportamentos, era apenas um ato de intimidação das pessoas. Intimidação, aquilo não era informação, era intimidação. Não é? E isso depois, felizmente, também as pessoas aprenderam com isso e acabaram por deixar de o fazer. Mas a educação funciona em tempo de paz e funciona a começar na escola dos pequeninos. E é um processo que dura anos, é um processo de geração. Quando nós estamos em crise, fazer repousar o sucesso das medidas em pedagogia ou em educação é perigoso. Porque, como eu dizia há bocadinho, quem não mata, morre. Portanto, nesta fase é preciso medidas muito claras, é preciso ter cuidados intensivos, é preciso ter equipas, é preciso ter ventiladores, é preciso ter, se necessário, fechar, encerrar, confinar. E nós hoje estamos assim, ao dia de hoje, não se esqueçam disto, porque confinámos agressivamente em janeiro, fevereiro e parte de março. Nós estamos a retirar rendimento e afastámos um bocadinho e aproximámos da vacinação, porque fomos bastante duros em janeiro e em fevereiro e um bocadinho de março, e portanto é esse o comentário que eu se me oferecia a dizer. Eu penso que a doutora Celeste Coimbra quer intervir novamente. Eu só queria, eu não quero ser eu a única porta-voz do CID Sénior, mas para já tenho aqui realmente uma questão que gostava de ver a sua opinião relativamente ao passaporte de vacinação. Muito o que bem. é que se passa com essa Não lhe medida? chamo, doutora Celeste, não lhe chamo passaporte, porque não é Não. passaporte, é certificado digital. Pronto, mais uma vez, eu procuro ser coerente com as coisas que vou dizendo. Eu fui dos primeiros, me lembro-me perfeitamente na TVI ou na SIC, a defender, num debate com o eurodeputado João Ferreira, do PCP, em que ele era totalmente contra esse bendito certificado, e eu era totalmente a favor. Na maneira como ele foi feito na altura, aliás, nós discutimos isso na SIC, e eu dizia, se for feito assim, é uma boa medida, e foi feito assim, que é, o certificado é voluntário, vai dizer uma de 3 coisas. A pessoa já teve a doença, a pessoa está vacinada ou a pessoa tem um teste. Significa que, com esse certificado digital que pode estar no telemóvel, validado pelos serviços de saúde do país de origem, a pessoa pode circular para trabalho ou para férias e não há nenhuma discriminação, porque a discriminação maior é a pobreza, a fome e o desemprego. E, portanto, como nós precisamos de pôr os aviões a voar, precisamos de pôr as empresas a trabalhar, os resorts de férias a faturar, à medida que a vacinação vai ser feita, nós vamos libertando milhões de pessoas para o mercado económico. E, portanto, evidentemente que o ideal era que não fosse preciso certificado nenhum.
Mas é o que eu dizia nesse debate com o João Ferreira na SIC. Mas por acaso nós, quando vamos à Angola, não levamos o certificado das vacinas da febre amarela? E ele dizia, mas não há vacinas para todos. E eu dizia, e infelizmente vai ser assim, em junho vai haver. Em junho, muito poucas pessoas não estarão vacinadas por sua própria vontade, sobretudo dos grupos de risco, dos grupos de maior vulnerabilidade. E, portanto, nós temos que relançar a economia, temos que pôr as empresas a faturar e, sendo um instrumento voluntário, que também, como nós dissemos, e a Comissão Europeia fez assim e o Parlamento Europeu aprovou, terminará, este certificado deixará de existir, provavelmente lá para outubro, acaba. É apenas para garantir que nos meses de verão o turismo e a economia ganham alguma coisa com a circulação das pessoas e, portanto, lá está, é como as vacinas têm efeitos secundários, pois têm, mas salvam vidas. O certificado não é uma coisa perfeita e pode, de alguma maneira, fazer diferença entre as pessoas, pois é, mas salva a economia. E, portanto, isto na vida é tudo assim, quer dizer, a gente não há, infelizmente não é preto nem branco, quer dizer, muitas vezes é um bocadinho cinzento escuro ou cinzento claro, e, portanto, neste momento é cinzento claro. Portanto, para dizer que sim, eu sou um entusiasta do certificado e estou desejoso de o poder ter. Não fui ainda vacinado, não fiz nenhuma vacina, não tenho nenhuma dose administrada, mas estou desejoso de poder vir a ter o certificado quando for vacinado, até porque tenho que me deslocar aos Estados Unidos e, portanto, eu estou encantado para mostrar o telemóvel com o certificado e com os anticorpos e com tudo isso. Obrigado, professor. Eu percebi que havia mais alguém que queria intervir. Ok. Posso? Professor, há poucos dias, poucas semanas, tive a oportunidade de ver no jornal uma notícia sobre imigrantes para Portugal e para além do mais normal, que é a predominância que tem havido nos últimos tempos nos brasileiros, em segundo lugar, aparecia, digamos, uma etnia que era extraordinariamente fora do habitual. Portanto, o segundo maior país que nos fornecia imigrantes para a entrada em Portugal era um país dos Himalaias. Uhum. Bom, muito surpreendente. Bom, mas por outro lado, há 3 ou 4 dias vinha no jornal que os 2 concelhos do país que tinham de facto maior incidência, portanto, de contágio, era um nos Açores, Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, e outro no Baixo Alentejo, Odmira. Ora bem, e fazendo a aproximação entre estas duas realidades, imigrantes que vêm lá, dos Himalaias, e por outro lado uma dimensão de contágio muito grande, portanto, em Odmira, teremos que reconhecer que o que está aí em causa são pessoas que vêm em condições certamente muitíssimo más, que vêm trabalhar em agricultura intensiva, que está neste momento, digamos, a absorver uma boa parte da água disponível no Alentejo e que, afinal de contas, digamos, essas pessoas vivem em condições certamente de extrema miséria. Até aí a preocupação deles é de ser mais poupar ao máximo, no sentido de enviar remessas de imigrantes depois para os seus países de origem, mas de facto, quer dizer, aparentemente a Câmara de Odmira bem poderia ter uma atitude mais, digamos, mais exigente
relativamente às condições de vida dessa gente que está numa situação quase a tirar para a semi-escravatura, digamos assim, para que determinadas grandes explorações agrícolas intensivas prosperem e tudo mais, mas à custa do bem-estar da população do concelho, porque não havia nenhuma razão especial para que Odmira tivesse de facto essa situação, se não fosse essa utilização da agricultura intensiva e tudo mais. Ora, dá a sensação de que havia muitas, a Câmara propriamente de Odmira, os governos de base regional ou de base municipal, teriam algo a fazer e não pura e simplesmente encobrir, digamos, enfim, os maus exemplos que correm lá nos seus concelhos para facilitar a vida a certas explorações empresariais que não têm o mínimo de condições aceitáveis para as pessoas que nelas trabalham. Bem, eu tenho notícias, de facto, o município tem feito esse trabalho e sei que o vice-almirante Gouveia Mel esteve lá há pouco tempo com o secretário de Estado que tem aquela região e que estiveram a avaliar com a saúde pública e que aquela população vai ser toda vacinada. Portanto, o problema de saúde pública, esta questão que descreveu, acaba por ser um problema que tem 3 ou 4 aspectos. Primeiro, um problema de saúde pública. Se é de saúde pública, intervém-se. A saúde pública vai lá, define, caracteriza a população e toma as medidas. Pronto, a vacinação. Depois tem, se quiser, um problema legal, de enquadramento profissional, e aí a ASAI e a ACT têm que intervir. Portanto, se o Estado de Direito funcionar nos países, as coisas correm sempre bem. Eu costumo dizer, nos países com o edifício jurídico que existe e com a estrutura legislativa que existe, se tudo for feito, as coisas funcionam bem. Portanto, se porventura há pessoas a trabalhar, são nepaleses, em condições subhumanas, a linha A, a Autoridade das Condições de Trabalho, vai lá e diz à empresa que assim não pode ser. Se há um caso de polícia, é um caso de polícia. Se há um caso de crime económico, é um caso de crime económico. Agora que a autarquia tem estado envolvida, tem, que as autoridades de saúde, a saúde pública local interviu também, que a decisão da vacinação foi feita, mas o que diz é preciso que tudo funcione, quer dizer, eles não precisam de estar em hotéis de 5 estrelas, mas provavelmente estar em contentores com 20 ou 30 fechados em 20 metros quadrados, isso é ilegal. E, Dr. Alberto, é assim, tudo na nossa vida seria mais fácil se nós, para além de fazermos leis, aplicássemos as leis e controlássemos a aplicação da lei através dos instrumentos de fiscalização que temos, que são as autoridades policiais e outras. Mas eu até aí acredito que essa situação está isolada, que eles estão para ser ou vão ser vacinados e portanto, o resto são casos mesmo de incumprimento das leis do país. E aí o empresário ou a empresa que está a fazer isso tem que ter as pessoas com dignidade, alojadas em condições de segurança, até porque não é só para eles, é também para a comunidade local. Eu sei que o Dr. Jorge Morgado também pediu para intervir. Muito bem. Professor Adalberto, olha, estão a ouvir, não estão? Muito bem, muito bem. Muito bem. Professor Adalberto Campos Fernandes, é um prazer ouvi-lo, como sempre. E ainda por cima é um prazer maior quando o ouvimos com uma perspectiva, digamos que, eu diria que positiva, face ao problema que estamos a viver agora. Ou seja, eu pessoalmente estou farto de discursos miserabilistas e derrotistas e de histórias de disfunções. Quando eu próprio tive a doença, passei pelo Serviço Nacional de Saúde, fui muito bem atendido, foi uma experiência. Eu não vim de lá a dizer o melhor possível do Hospital de Santa Maria, do Serviço Nacional, do que foi possível ver do Serviço Nacional de Saúde, e fiquei, de facto, tenho feito o possível por alterar esse discurso miserabilista, pessimista, que muitas vezes a comunicação social e algumas pessoas dão. Bem,
que é que eu gostava de lhe perguntar? Gostava de falar de dois aspectos. Primeiro aspecto, nós temos, de facto, contacto com uma série de países, nomeadamente os países de expressão portuguesa, em que o sistema de saúde é, como sabemos, uma coisa muito deficiente, praticamente, enfim, não, sem cobertura nacional, nós vamos ter aí problemas, ou seja, o nosso contacto regular com jovens, com pessoas vindas dos PALOPs, vai ser digamos que uma chaga e um caminho de contágio e possivelmente de novas estirpes até. Por questões, enfim, por questões mais, eu diria que mais egoístas, mas também por questões por questões mais egoístas e, portanto, para a defesa da própria casa. Quando eu digo casa, não é só Portugal, é da própria Europa, não é? Mas também por questões enfim, de cidadania e de humanidade, era fundamental que os Estados, de uma forma clara e de uma forma, enfim, efetiva, arranjassem intervenções articuladas para ajudar esses países a combater e para ajudar esses países a dar resposta às suas populações. Não me parece que haja nada, quer dizer, fala-se em que, enfim, talvez e tal, a Comissão Europeia, parece que há um antigo primeiro-ministro português envolvido no assunto também, mas não se fala nada de ações concretas, e eu penso que o Estado português deveria ser, ainda por cima com a presidência que temos da Comissão Europeia neste momento, devia estar a pôr o problema em cima da mesa e a chamar a atenção e a exigir, de certa maneira, alguma intervenção articulada nesta matéria. Tem a ver, de facto, com não termos no futuro próximo também as novas estirpes angolanas, depois vem a estirpe moçambicana, depois vem a estirpe de Timor. Bem, outro aspecto completamente diferente e que não tem a ver sequer com a pandemia, mas tem a ver com a saúde. Os portugueses, digamos que falaram nestes tempos, falaram, digamos que, de saúde de uma forma bastante mais sentida do que é costume. Ou seja, nós temos a saúde hoje muito mais presente no dia-a-dia, no nosso cotidiano. E as preocupações de saúde, não é? E, apesar de tudo, eu acho que os portugueses foram dando algumas mostras de responsabilidade. É evidente que há quem não cumpra, há sempre as festas clandestinas e tal, mas, de uma maneira geral, eu acho que os portugueses portaram-se bem, têm-se portado bem. Ou seja, estão criadas condições, se calhar, para, rapidamente, o Estado português lançar campanhas, lançar muita informação para, digamos, aumentar a literacia em saúde. Nós precisamos de uma população mais esclarecida, mais informada nesta matéria. Eu preocupo-me muito, ainda há pouco tempo falava aqui nisso, preocupa-me muito a intoxicação que está a acontecer de pseudomedicamentos, não é? Pseudomedicamentos que são anunciados aí em tudo quanto é sítio, nas rádios, nas televisões. Agora já se vendem litros de coisas para beber, enfim, garrafões de coisas para beber, fazem bem a tudo e mais alguma coisa, não é? Preocupa muito o aumento que está a acontecer digamos que nos produtos pseudomedicamentosos e nos próprios medicamentos. Portanto, a legislação está a ser muito permissiva relativamente à automedicação, o que é uma coisa que me preocupa, precisamente pela iliteracia que a população portuguesa tem relativamente a esta matéria. Nós temos consciência que já no país já houve campanhas que foram muito produtivas. Eu lembro o que se fez com as crianças e com os jovens relativamente ao ambiente, relativamente ao antitabagismo, ou seja, nós temos bons resultados normalmente deste tipo de coisas. O governo português, o Estado português, os centros de saúde, de braço dado com a sociedade civil, com as associações
as associações de doentes, com, enfim, de braço dado com os estudantes de medicina, com os estudantes de enfermagem. Ou seja, parece-me que era importante criar aqui iniciativas, mobilizar a sociedade civil para essas iniciativas, para a própria sociedade civil ter projetos de intervenção nesta matéria, aproveitando, de certa maneira, a sensibilidade que as pessoas hoje têm para a saúde e para a prevenção da saúde. Pronto, eram estes os dois aspectos que lhe deixava. Muito bem. Então é um prazer revê-lo, Dr. Jorge Morgado, e saber que está em boa forma e cheio de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Isso é uma boa notícia. É verdade que sim, nós, apesar de tudo, as coisas estão a melhorar de mês para mês. Em 2018, eu fui corresponsável, um dos responsáveis pela legislação que transferiu competências para os municípios para aproximar as intervenções em saúde mais do poder local. E isto teve como consequências, por exemplo, ao nível das instalações. Olha, o Conselho de Sintra, nestes 4 anos, renovou todo o conjunto de edifícios dos centros de saúde, que ainda eram do tempo dos serviços médico-sociais, irá construir um hospital. Mas os municípios, com esta legislação, ganham competências novas e o poder local é muito mais efetivo que o poder central. Portanto, esse é um bom caminho. O segundo caminho é de que há 2 tipos de transformação que nós podemos esperar do processo educativo. Uma geracional, e essa dura 30 anos. É começar a investir nos pequeninos, no liceu, na universidade e por aí fora. E outra é a educação da população ativa e adulta, etc. Isso é verdade, embora nós vivamos num contexto que é difícil de controlar, porque a legislação nacional não tem mão, por exemplo, nas redes sociais. E o que é facto é que 90% dos disparates que são ditos no mundo são ditos nas redes sociais. Mas eu diria que também nós podemos fazer alguma pedagogia para alertar as pessoas para não se deixarem iludir por falsas informações, falsos cientistas, falsos remédios. Mas tivemos um presidente que não ajudou nada, o presidente americano, que mandava tomar lexívia. Portanto, quando nós temos o presidente da maior potência do mundo a dizer disparates, quem somos nós para dizer que o tipo que anda nas redes sociais a dizer asneiras que é tonto? Felizmente, a América mudou e mudou 360 graus. Voltámos a ter, enfim, uma pessoa normal, eu diria, independentemente das questões partidárias, mas uma pessoa normal, parece-me ser um tipo normal. Mas a população e estes grupos vivem muito dos líderes populistas e que dizem asneiras, como neste caso que estávamos a referir. Agora, a legislação nacional pode ser mais assertiva eu não sou, vamos lá ver, eu não sou muito adepto da ideia das campanhas de massa, porque o seu efeito tende a desaparecer com o tempo. Eu acho que a proximidade é mais importante. E, por exemplo, olha, fica aqui um desafio. Estão aqui vários atuais e antigos responsáveis da DECO. A DECO pode fazer muito mais pela saúde do que tem feito até aqui. Porque se há trigo, separar o trigo do joio, se há gado por lebre, se há coisas que não sei o quê, têm que ser as associações de cidadãos, como o CID Sénior, as associações de doentes, têm que ser instituições com o poder que a DECO tem, que é um poder brutal, a ter muito mais trabalho, muito mais sensibilização, com um selo de credibilidade e de confiança. Sabe? E é uma associação que é independente dos poderes públicos, portanto não fica comprometida, emana da sociedade civil e, portanto, olha, fica aqui um grande desafio, porque têm pano para mangas, efetivamente, para ajudar as pessoas. Agora, ao Dr. Jorge Morgado, independentemente da sofisticação, eu há bocadinho brincava um pouco com a doutora Celeste sobre a questão de ela estar preocupada com o RT. Eu estou muito mais preocupado com o excesso de peso da nossa população. Eu integro um grupo regional da OMS da Europa
para as questões das doenças não comunicáveis são normalmente as doenças cardiovasculares, a diabetes, etc. Ora, mata mais portugueses por ano a diabetes do que muitas outras coisas que nós temos falado, e até a própria Covid, embora neste último ano isso não aconteceu. Mas nós, por exemplo, temos que fazer com que a nossa população perceba que não é bom ter excesso de peso. E muitas vezes também explicar às pessoas que a nossa vida é uma espécie de conta bancária. Nós vamos buscar ao fim da vida o que pusemos na vida ativa. Se nós não fumarmos, se nós consumirmos álcool moderadamente, se nós tivermos cuidado a não acumular peso, se formos fazendo um exercíciozinho físico, o que é que acontece? É como ter todos os meses pôr um dinheirinho de parte. Quer dizer, essa conta poupança corrente com a vida, nós vamos buscá-la no último terço. Embora, eu aqui cito sempre o professor Sobrinho Simões, com muita graça, que diz que nós na vida, a vida é assim, são 3 terços. 1/3 do que nos acontece é a genética. E quanto a isso, pouco ou nada podemos fazer. 1/3 podemos fazer muito, que é o ecossistema, o ambiente, o que comemos, o que fazemos, o cinto de segurança, o capacete na motorizada, etc. E depois ele diz, e o outro terço é a sorte. Lá está a tal coisa, o tipo que fuma 2 maços de cigarros por dia e que chega aos 100 anos, ou então o indivíduo que passou a vida a fazer ginástica e desporto, não bebia álcool, não fumava, ele levou com um vaso em cima da cabeça um dia na rua e caiu um vaso na cabeça. Portanto, brincando um pouco, nestes 3 terços nós podemos trabalhar muito no terço que depende de nós. E ganham-se muitos anos. O Dr. Jorge Morgado, em 1945, quando a guerra acabou, nós vivíamos em média menos 20 anos, 25 anos do que vivemos agora. Isto não se deve apenas e só aos medicamentos, nem aos médicos, nem aos enfermeiros. Isto deve-se à alimentação, à segurança, à habitação, à proteção individual contra riscos, etc. E, portanto, nós estamos naquela fase agora em que a longevidade já começa a ser difícil de esticar mais com o conhecimento que nós temos. Embora hajam países como, por exemplo, o Japão, em que as pessoas de 100 anos, eu diria que são em grande número, não é? Mas haverá um tempo em que nós já não crescemos a esperança média de vida com a mesma dinâmica, mas vamos crescendo marginalmente. E vamos andar sempre para a frente. O mais importante agora não é viver até aos 100 anos. É que o último terço da vida seja vivido com conforto, com o mínimo de doenças e com as doenças controladas. Porque, vamos lá ver, doenças nós vamos ter todos. Quer dizer, no último terço de vida, há uma coisa que nós temos como certo, é que vamos ter doenças. Vamos ter debilidade física, vamos ter problemas osteoarticulares, vamos ter doenças, faz parte do processo biológico, não é? Agora, o que nós queremos fazer é que esses últimos terços da vida, com as doenças que eventualmente vamos ter, algumas delas crónicas, nós tenhamos autonomia, capacidade de fazer a nossa vida. Claro, não fazemos o que fazíamos aos 20 anos. Fazemos coisas diferentes. E esse é o grande desafio. Portanto, fica aqui esta proposta de que associações como a ADECO podem fazer muito pela saúde. Aliás, eu há tempos falava sobre isso, falei de vós, que achava que a ADECO não usava a força que tinha numa área tão sensível que diz respeito às pessoas todas, que é a saúde. E, portanto, olha, força, fica aqui o desafio para poderem também ajudar. Quanto às vacinas, aí também o Dr. Jorge Morgado foi um bocadinho pessimista. Eu concordo consigo que há, no comentário televisivo e dos mídias, há aquilo que eu chamo o mercado da desgraça. O mercado da desgraça é esse que vende. Vende porque as audiências sobem sempre que alguém anuncia o fim do mundo. E, portanto, as televisões gostam mais de ter pessoas que anunciam o fim do mundo
do que pessoas que dizem não, o mundo não vai acabar. E aparece ao longo destes ciclos de eventos, aparecem sempre os catastrofistas, que acham que a atenção sobre eles é maior se disserem que isto está mal, mas isto vai ficar tudo muito mal. E aí, felizmente agora, eu penso que perderam um bocadinho o espaço. Desgraças nós teremos sempre, o mais sério é termos desgraças, é a natureza humana, havemos de ter eventos, tremores de terra, havemos de ter muita coisa. Mas não vale a pena não ser factual, o importante é ser factual, quer dizer, os factos são os factos. Da mesma maneira, quando estávamos mal era preciso ser factual, agora que estamos bem é preciso ser factual. Existe uma iniciativa das Nações Unidas, para responder à sua pergunta das vacinas, que é o ACT Accelerator, que é o ato da aceleração, onde se inclui a iniciativa COVAX, que são as vacinas para os países pobres. E a Organização Mundial de Saúde está a liderar este projeto em parceria com a Comissão Europeia, com a Fundação Bill Gates e outras entidades, digamos, humanitárias. E eu não sou, de facto, tão pessimista quanto o Dr. Jorge Morgado. Os países pobres vão ter vacinas. Infelizmente, não vão ter à velocidade que nós desejaríamos. Porquê? Porque os países ricos libertarão vacinas para os pobres depois de ter vacinado a sua população. E, portanto, isso é a natureza humana. Os ingleses agora vão começar a libertar, os americanos também, e, portanto, primeiro a nossa população, agora depois a nossa população vacinada. Então, sim senhora, tomem lá vacinas. E, portanto, as vacinas vão chegar ao terceiro mundo, vão começar agora a chegar, e provavelmente o processo do terceiro mundo estará concluído na primavera do ano que vem. Porque o mundo é global, é o que dizia bem. Nós não vamos fazer nenhuma cerca sanitária aos angolanos, nem aos brasileiros, nem aos... Temos que ter medidas de saúde pública no aeroporto, temos que fazer testes rápidos, temos que, se houver necessidade de isolar, isolamos, mas não vamos fazer discriminação em função da origem do país. A saúde pública tem instrumentos para controlar o risco. A pandemia estará morta no dia em que 3/4 da população mundial estiver vacinada. Mas mesmo com números inferiores, nós teremos uma situação que nos retirará da pandemia, nos leva para a endemia. Passaremos a ter vacinação anual e, a par da vacina da gripe, as pessoas com uma determinada idade ou um determinado risco passarão a fazer uma vacina também para a Covid, uma dose, 2 doses. Parece que vão existir vacinas muito eficazes de uma dose única. Porque nós ainda estamos neste momento a fazer o estudo, não é, da resposta imunitária das pessoas vacinadas. Nós estamos a fazer isto em tempo real, não há tempo, é como se estiver a fazer é como mudar a bicicleta, a roda à bicicleta com a bicicleta em movimento. Nós não temos tempo para parar para mudar a roda da bicicleta, vacinamos e estamos a ver a resposta das pessoas. Portanto, eu acredito que vão predominar no mundo, no próximo ano, as vacinas de dose única. Por uma questão até de comodidade, de conforto, de preço, desde que sejam eficazes, e parece que há vacinas de dose única que são eficazes. Aliás, há pessoas que têm uma dose da Pfizer só e da Moderna e que têm uma enorme resposta imunitária. Portanto, isto está tudo neste momento a ser estudado. Agora, enfim, neste momento há que vacinar e vamos estudando ao mesmo tempo a ver o que é que dá a resposta de cada um. Muito bem, Dr. Pedro. Obrigado. Eu aqui no ecrã não consigo perceber se há mais alguém que quer intervir ou não. Se não houver, eu faria... Só um pequeno pormenor. Só dizer o seguinte, primeiro, eu já não sou secretário-geral da DECO, enfim, fui 27 anos, mas já não sou, continuo a ser sócio da DECO, mas não sou. A DECO tem uma revista que sai que é editada de 2 em 2 meses, a Teste de Saúde, que ia para 40 mil casas e, portanto, apesar de tudo, é importante essa informação e esse papel que a DECO desenvolve. E, por outro lado, é uma publicação que tem informação muito utilizável. E quando eu falo de saúde e de combate
de certa maneira, divulgação de critérios interessantes de saúde, é precisamente também nesta lógica de utilidade, de utilização de informação utilizável. Estou-me a lembrar das escolas onde esta perspectiva muitas vezes não existe, só existe a perspectiva científica, não existe a perspectiva utilitária. Estou-me a lembrar da formação profissional, onde muitas vezes as doenças profissionais não aparecem na formação correspondente. Enfim, portanto, há aqui alguma... Quando eu falo em campanhas, quando eu falo, digamos, campanhas, era no fim de contas haver a preocupação constante pelos diferentes meios conseguirmos pôr a prevenção da saúde, o conhecimento da saúde nas mãos das pessoas, para elas depois utilizarem na sua vida. Pronto, é só isso. Mas Jorge Delgado, eu conheço essa revista, aliás, eu sou associado da DECO, e o que eu lhe queria dizer é que um secretário-geral da DECO é como em França um ministro ou um presidente. Once Secretary-General, always Secretary-General. E, portanto, secretário-geral, sempre secretário-geral. E, portanto, obrigado. Agora, vamos lá ver. Se nós em Portugal tivermos todos, nas escolas e nos currículos escolares do ensino básico e do ensino secundário, existem conteúdos programáticos de saúde. Se nós tivermos todos um médico pessoal da nossa confiança com quem nós nos relacionamos ao longo da vida, pode ser um médico de família, pode ser um médico particular, pode ser, enfim, uma pessoa com quem nós vamos conversando. É preciso ver que hoje quem trabalha por conta de outrem, toda a gente está incluída em programas de saúde ocupacional. A saúde ocupacional não existia há 40 anos atrás. É verdade. Portanto, o ecossistema, poder-se-á dizer, bom, mas às vezes a pessoa precisa da resposta e não tem a resposta. Isso é outra conversa. Nós podemos ter uma dificuldade de acesso, isso temos. Mas temos, apesar de tudo, os instrumentos para que, havendo a vontade... Agora, nós sabemos que o interesse pela saúde é inversamente proporcional à idade. Até aos 40 anos, as pessoas acham, de uma forma geral, que os problemas de saúde isso é uma coisa dos outros. E que são eternos e que isso não querem saber isso para nada. À medida que a idade vai avançando, a pessoa começa a ter mais preocupação, mais cuidado, etc. Mas sim, eu concordo consigo, criar... olhe, por exemplo, estes programas... Agora vou dizer aqui uma coisa que é um sacrilégio, se calhar, mas pronto, estamos entre amigos. Não é snobismo o que eu vou dizer, é apenas uma atitude, digamos, de escolha cultural. Eu não tenho paciência nenhuma para aqueles programas de entretenimento. Também não tenho tempo para os ver, mas aqueles programas de entretenimento, sobretudo um que é muito famoso. Uma senhora que dá umas gargalhadas e gargalhadas muito histriónicas, etc. Tenho paciência, mas é um problema meu. Não quer dizer que não seja um programa muito interessante, tenha muitas audiências, etc. Mas esses programas, que nós sabemos que têm imensa audiência, era muito mais interessante que o entretenimento tivesse um caráter pedagógico, de ajudar as pessoas, porque as pessoas apreendem bem pelo entretenimento. Pessoas que estão em casa sozinhas. As pessoas mais velhas, há um estudo que dizem que a partir de uma determinada idade a nossa população consome por dia 14 horas de televisão. Ora, as pessoas veem tudo nos telejornais, depois vão ver aquele programa da manhã, depois o programa da tarde. Se esses conteúdos tivessem de vez em quando, numa linguagem simples, pessoas que explicassem que é bom perder peso, que é bom não comer de determinada maneira, as pessoas, sem se maçarem muito, sem um discurso muito técnico e muito científico, aquilo ia-lhes entrando. No Brasil, por exemplo, eles introduziram, quando foi do caso da SIDA, introduziram nas novelas conteúdos de saúde pública. Eu, quando estive no governo, falei com as televisões e fizemos algumas coisas dessas quando foi para reduzir o açúcar nas bebidas, a taxa de açúcar nas bebidas açucaradas.
E houve canais de televisão que aceitaram introduzir algumas mensagens no script da novela ou do programa de entretenimento. Por exemplo, basta que um ator diga: não bebas disso, que isso é muito doce, isso faz-te mal. Isso entra mais na cabeça dos jovens do que estar a fazer um cartaz na Avenida da República a dizer: não coma coisas muito doces. Entra para um ouvido e sai para o outro. Sobretudo em pessoas mais novas, não é? Portanto, tem que haver aqui um conjunto de intervenções onde a sociedade civil, os mídias têm muita força, não é? Quer dizer, são poderosos influenciadores, os meios de comunicação social. E também as redes sociais, que agora estão, em alguns aspectos, a substituir um bocadinho a comunicação social tradicional. Doutor Pedro. Obrigado, professor. Eu pergunto se há mais alguém que deseja intervir. Doutor Vilas Boas. Muito boa noite, senhor professor e senhoras, meus senhores. É uma palavras muito curtas para agradecer o convite e para ter a honra de ouvir o professor Alberto Marques Fernandes explicar a visão, dar-nos uma leitura otimista, digamos, de um drone que passa por cima desta pandemia e que detecta a positividade que existe para o futuro em muito do que está a acontecer. E quando, portanto, diz que, para além das famílias, os americanos estão a apoiar nesta altura as famílias diretamente, mais do que a bazuca europeia vai fazer, quando refere o desembarque de Dunkerque, os mortos e com os feridos, e a força, a tenacidade, a resiliência de continuar, eu fico honrado porque, na minha missão de cidadão, entendo que homens como o Alberto Marques Fernandes são pessoas que fazem falta a este país, sempre, todos os dias fazem falta, porque têm um leque de informação, uma vontade de resolver e um acredito realmente só nos levam a sentir honrados duplamente, e por isso termino com os meus 320 quilómetros virtuais, que foi possível estar aqui. Espero poder ter mais quilómetros não virtuais junto de si para aprender consigo. Obrigado. Muito boa noite, muito obrigado. Eu agradeço muito e quero fazer também uma distinção ao Dr. Luís Vilas Boas, porque ele faz parte daquele grupo que nós nos habituamos a reconhecer no nosso percurso de vida dos homens e das mulheres bons, que deram grande parte da sua vida ao bem comum, aos outros, e que nós todos nos habituamos a reconhecer e a respeitar. E, portanto, já falámos aqui da DECO, mas as causas do Dr. Vilas Boas são causas que o enobrecem a ele e que dificilmente os portugueses que acompanharam a sua obra e que acompanham a sua obra podem desvalorizar. E, portanto, nós é que agradecemos e sabemos que o que tem feito e o que está a fazer e o que tem feito é de facto um exercício de cidadania exemplar. E, portanto, olha, também em nome pessoal e o nosso agradecimento, e gostei muito de o ver aqui, como aliás também estão aqui vários amigos, que já falámos, estou ali a ver também o professor Gentil Martins, que já citei, também uma pessoa a quem nós todos devemos muito, quer os mais novos que foram alunos dele, quer os milhares de doentes que lhe passaram pela mão. E, portanto, eu escrevi agora um artigo, eu tenho uma coluna num semanário, num jornal, e esta semana escrevi a propósito do discurso do Presidente da República, de quem, aliás, eu e o Dr. Luís Vilas Boas somos amigos, e eu escrevi um artigo sobre a importância da memória. E, portanto, o discurso do Presidente da República foi, nesse aspecto, foi muito exemplar, mas a memória é aquilo que nos ajuda a compreender melhor o momento que vivemos e a preparar o futuro. E, portanto, se nós não conhecermos nem respeitarmos a nossa memória, temos muita dificuldade em fazer bem o trabalho atual e de preparar o futuro. Muito obrigado. Foi um gosto enorme estar aqui convosco. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu gostaria então só de fazer um comentário muito breve, um comentário final, e dizer que foi para mim um prazer ter estado aqui e ter assistido ao longo destas 2 horas, portanto, quer às perguntas que foram colocadas, quer às respostas e à exposição do professor Adalberto, e realçar, e isto é que eu acho que foi muito importante, e várias das pessoas que intervieram mencionaram, que é o facto de a mensagem de otimismo. Porque, na verdade, ou seja, o professor Adalberto passou-nos uma mensagem não exagerada, mas uma mensagem realista de otimismo, quer do ponto de vista no plano da saúde, quer no plano económico, quer no plano social. E, portanto, eu penso que devemos estar confiantes, devemos estar esperançosos no futuro e, provavelmente, como disse também, se calhar daqui a um ano podemos juntar-nos novamente e fazermos uma análise, no fundo, se acertou ou não acertou, e eu faço votos que sim e acredito que sim. E agradeço mais uma vez à doutora Celeste Coimbra e ao doutor Alberto Ramalheira por me terem convidado. Foi um prazer estar aqui convosco e gostei mesmo muito, foi muito bom, gostei muito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hein? Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.